Olá, turma! Na aula de hoje separamos aí 5 questões da Antiguidade Oriental para fazermos análise. Ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada para a gente não perder tempo. Primeira questão, prova aí da UFS de São Paulo. Vamos ver o que é que vai dizer. Bom, Egito, Mesopotâmia e Pérsia e diversos povos da Antiguidade Oriental e de contato tárdio com os europeus foram marcados por governos centralizadores, dependentes da agricultura, rios, lagos e capazes de arregimentar populações para grandes realizações. Tais governos podem ser identificados e chamados de estados dependentes descentralizadores? Não, né, gente? O texto já está dizendo ali que são governos centralizadores. E a alternativa A diz que é descentralizadores. No B, monarquias absolutistas modernas? Não, a formação das monarquias absolutistas modernas vão acontecer ali a partir do século XVI, que é final da Idade Média, início do período moderno, daí que surgem essas monarquias absolutistas modernas, que também fica conhecido como monarquias absolutistas, né? Governos absolutistas. Na C, realezas constitucionais executivas? Também não, né, gente? Falando de realeza, seguindo uma constituição? Não existia constituição naquela época, no início da antiguidade. Repúblicas parlamentares participantes? Também não, né? A ideia de república só vai surgir ali no Império Romano, né, que já vai ter a cultura grega inserida, com a ideia de democracia, e daí surgem as repúblicas e a formação dos seus parlamentos. Na verdade, tanto no Egito, na Mesopotâmia e na Pérsia, vão ser governos autoritários, né? Vai ter um indivíduo lá representando uma força divina, por isso o império teocrático, e são impérios regádios. Que são regádios? Regádios que estão próximos aos rios e depende da irrigação daqueles rios, né? Então, por isso a alternativa E está correta. Então, lembrando, as primeiras sociedades formadas, os primeiros impérios formados foram governos teocráticos, militares e teocráticos, né? E dependiam das cheias dos rios, dependiam dos rios. É por isso que você vai ver no Egito tem o rio Nilo, né? Na Mesopotâmia e na Pérsia vai depender ali dos rios Tigres e Eufrates e etc. Segunda questão, da UFG do Ceará, diz o seguinte: ao brilhante reinado de Salomão sucedeu um período de crise política, resultando na divisão do reino em duas partes, o reino de Judá e o reino de Israel. Bom, aí só é um conhecimento até bíblico, né? Automaticamente, eu acho que você já vai direcionar essa questão para a questão dos hebreus. Se caso tivesse ali a denominação judeus, poderia até fazer uma certa confusão. Mas é um momento ainda que os judeus eram considerados, na verdade, como povos hebreus. E dos hebreus vinham os judeus, os cristãos, que inclusive tem uma lei como alternativa da questão D para confundir. Mas é no momento ainda que nós retratamos a história dos hebreus. Então aí a alternativa A. Questão 3 da UFS do Rio Grande do Sul. Na antiguidade, podemos observar características específicas a cada povo. Assinale a alternativa cuja sequência relaciona corretamente os povos desse período com sua principal característica religiosa. Vamos ver aqui nas afirmativas abaixo. Acreditavam na imortalidade da alma, a qual se separa do corpo após a morte, mas vinha procurá-lo no seu túmulo, depois de passar pelo julgamento de Osíris. Bom, essa alternativa aí, essa afirmativa, a gente já direciona logo aos egípcios, ou seja, alternativa 1. Por quê? Porque os egípcios tinham dentro da sua cultura essa valorização à morte, né? Eles acreditavam muito na vida após a morte. É por isso que eles mumificavam as pessoas, no qual eles buscavam, através daquela mumificação, preservar o corpo, né? Então eles acreditavam. Então estava dentro da cultura egípcia esse tipo de valorização da alma após a morte. E Osíris tinha a função de julgar as pessoas, né? Para ver se ela foi uma pessoa boa, uma pessoa ruim, e aí destinaria para onde iria essa alma e quando ela voltaria.
Então temos a primeira afirmativa aí, número 1. Na segunda afirmativa, os profetas desempenham um papel importante na preservação da pureza da religião frente à influência dos deuses estrangeiros. Então essa afirmativa está ligada à Mesopotâmia. Eu digo que não, por quê? Porque a Mesopotâmia existiam vários deuses e eles foram influenciados por deuses de outros povos. Então, na verdade, vai acontecer um sincretismo, né, entre aqueles vários povos que viviam ali na Mesopotâmia, porque não foram povos apenas estabelecidos, foram vários povos que se reuniram naquela região e aí teve aquela influência religiosa. O mesmo vai acontecer também com os fenícios, né? Os fenícios vão acreditar em vários deuses, inclusive o fenício não era um império, eram cidades, estados, e cada um tinha os seus próprios deuses e cada um influenciava também na cultura do outro, na religião do outro. Então também a gente descarta. Os cretenses vai acontecer o mesmo, são politeístas, acreditam em vários deuses. Então também em decorrência da miscigenação de povos, na mistura de culturas, e aí por isso a crença em vários deuses. E aí só sobrou a alternativa 5, nesse caso os hebreus, que através dos hebreus que vai, através de Abraão, vai cultuar apenas um Deus, e os seus sacerdotes vão impedir que aquela influência politeísta de outros povos vai influenciar na cultura religiosa dos hebreus. Então ficou aí número 5. Então a primeira é 1, a segunda é a 5. Na terceira afirmativa aí, adoravam a grande mãe, deusa da terra e da fertilidade, representada por uma pomba e uma serpente. Bom, a gente descarta logo os fenícios e também os povos da Mesopotâmia, pois tanto esses povos acreditavam em vários deuses, mas ligados realmente à natureza, mas não se falava nessa grande mãe, não tinham essa pomba como uma representante da serpente. Isso vem da cultura cretense, e lembrando que nós nem falamos sobre os cretenses, porque cretense ele entra mais no contexto da origem da Grécia Antiga, que a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Mas a terceira afirmativa aí está ligada ao número 4, aos cretenses. Na quarta afirmativa diz o seguinte: preservavam rituais sangrentos até com sacrifícios humanos durante muito tempo. Bom, essa afirmativa é meio complexa, porque praticamente todos os povos daquela época eles praticavam esse tipo de rituais por um determinado tempo, inclusive até os hebreus eles chegaram a praticar esse tipo de ritual, mas aí fica como eles está muito mais ligado aí nesse momento, devido a gente ter eliminado as outras afirmativas, fica mais aí para os fenícios. Inclusive um detalhe importante, que os fenícios, apesar de viverem isolados, que viviam em cidades-estados, não era um grande império, eles dependiam do mar Mediterrâneo para o seu comércio, porque era uma região muito árida, apenas um pequeno lugar era mais fértil. Então eles cresceram em decorrência do comércio marítimo, utilizando o mar Mediterrâneo. E um detalhe importante, que eles não cultuavam deuses marítimos, e deuses ligados à natureza, exceto os deuses marítimos. É um fato interessante aí. E é bom a gente lembrar, pode ser que caia numa pegadinha aí mais à frente, lembrando, os fenícios não cultuavam deuses marítimos. E a quinta e última afirmativa aí, nos restou apenas a Mesopotâmia, no qual eles acreditavam na magia, na adivinhação e na astrologia. Inclusive vai ser na Mesopotâmia que vai ser desenvolvido realmente a astrologia, porque eles buscavam mensagem dos astros, e através daquelas buscas eles começaram a perceber, ou seja, eles desenvolveram a astronomia e começaram a perceber que o tempo ele é cíclico, e aí eles passaram a desenvolver o período de chuva, período de seca, e aí vai acabar também determinando o seu modo de produção. Mas foi através da análise dos astros que aí eles vão se desenvolver também os deuses da Mesopotâmia. Então ficou a sequência aí na alternativa 1, 5, 4, 3 e 2. Quem fez certinho, parabéns. Na quarta questão, prova da FCC Rio Grande do Norte. Em consequência das invasões dos povos do mar e da decadência do Egito,
A cidade de Tiro e Sidon conquistaram preponderância marítima no Mediterrâneo. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, atingiram Gibraltar, propuseram o estreito e fundaram um estabelecimento em Cádiz. Bom, gente, automaticamente vocês devem relacionar esse texto aos povos fenícios. Por quê? Porque naquele período da antiguidade, quem vai dominar o mar Mediterrâneo justamente vai ser os fenícios. E lembrando, olha o que diz o texto: as cidades de Tiro e Sidon, eles eram independentes, eram cidades-estados, né? E hoje eles estão estabelecidos ali, essas duas cidades são territórios do Líbano, e o Líbano é o que era um antigo povos fenícios. Então eles vão depender justamente desse mar Mediterrâneo para expandir o seu comércio, eles vão dominar várias regiões, vão montar várias outras pequenas cidades, inclusive no Egito, na Cádiz, que no caso vai ficar na Espanha, então dominando praticamente todo o litoral. No litoral, que eu digo, do mar Mediterrâneo, né? Ou melhor, dominando todo o mar Mediterrâneo. Inclusive, mais à frente, eles vão ter conflito com os gregos, né? Essa cidade de Cádiz, lembra do conflito contra os caldeus? Enfim, a pergunta é o seguinte: o trecho acima refere-se à civilização de um povo que, além de organizar um império marítimo comercial, nesse caso no mar Mediterrâneo, ele vai contribuir grandemente com a civilização ocidental, graças a quê? Então, de que forma os fenícios eles contribuíram para nós hoje? O que foi que eles criaram de tão importante? Então, eles são responsáveis, gente, eu não vou nem olhar toda a alternativa, eles são responsáveis pela criação do alfabeto. Inclusive, os fenícios também eles vão desenvolver vários outros utensílios, vamos dizer assim, que nós passamos a utilizar, como é o caso da criação do espelho. Foram os fenícios que desenvolveram o vidro, o espelho, etc. E eles foram responsáveis também pela criação do alfabeto. Então, tá aí a alternativa E. Os fenícios são responsáveis pela criação de um novo tipo de escrita, nesse caso, o alfabeto. Quinta questão. Da antiguidade, possuía um grande império, que foi dividido em 30 satrápias, ou conhecido também como províncias, cada uma delas governada por uma sátrapa, nomeada pelo rei. Para garantir a honestidade, criaram uma rede de espiões conhecido como os olhos e ouvidos do rei. Ainda, para manter o império unido, construíram grandes estradas reais, algumas chegando a ter 2.500 km. No campo religioso, afirmava a existência de um deus do bem, da justiça e da luz, que era conhecido como Ahura Mazda, e um poder do mal e das trevas, Arimã. Acreditavam que, no fim dos tempos, o bem venceria o mal, passando a reinar por toda a eternidade. Os malditos sofreriam para sempre e os bons viveriam a vida eterna. O texto acima refere-se aos hebreus? Bom, você poderia até direcionar que sim, porque os hebreus acreditam em um único Deus, né, o Deus Todo-Poderoso. Mas acredita também que há uma força maligna, e para suprir essa força maligna é necessário acompanhar um único Deus. Entretanto, os hebreus não formaram um grande império, como é nesse caso. Está mais direcionado acho que aos persas. O B. Os gregos, que conquistaram todo o Oriente Médio e mantiveram os vencidos subjugados através da religião. Também não, porque os gregos eles eram muito divididos, apesar que durante os conflitos eles conseguiram em determinados momentos se unirem, mas eles foram derrubados pelo Império Macedônio em decorrência das disputas internas, e lembrando que os gregos eram cidades-estados. Vamos aqui olhar outra página, aí já está marcado, né? Aos persas, que dominaram um grande império, criando uma religião que teve importantes efeitos sobre o desenvolvimento do cristianismo. Então foi no governo, acima de tudo, de Dário que foram criadas as sátrapas, né? Porque é o seguinte, ele conquistava os territórios e ele buscava o quê? Dominar as áreas agricultáveis. Eles queriam que aqueles outros povos dominados pagassem impostos. E aí eles começaram a nomear interventores, nesse caso os sátrapas, para governar essas regiões e poder ter sucesso na exploração dessas regiões. E em decorrência do domínio sobre esses povos, eles acabaram disseminando aí o dualismo, né? A crença em duas forças, do bem e do mal, que depois vai dar fundamento à religião hebraica, à religião judaica e também no desenvolvimento do cristianismo.
Bem, o tema de hoje é esse. Encerramos o assunto por aqui e até a próxima aula. Fique com Deus.